Senhor, irmãos? Amém? Eu vim elegante mesmo, viu? Muitos me elogiaram, outros perguntaram se eu ia fazer exame de fezes. É normal, é brincadeira, né? Mas, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou falar depois, durante a ministração, porque eu estou todo elegante assim. Tem a ver com a palavra aqui, né? Pra gente... Mas é gostoso, né? De vez em quando você se vestir um pouquinho melhor, né? Amém, irmãos. Amados, nós estamos aqui no 7º dia de livro de Efésios, né? Corremos bastante essa semana, é um texto, uma epístola, né, que Paulo escreve muito rica. E eu acredito que até os cultos de quarta-feira, né? Não sei se o pastor dará continuidade na ministração sobre o livro, porque tem bastante coisa para nós extrairmos aqui, realidades profundas espirituais, práticas para nós aplicarmos no nosso dia a dia e para a gente ser transformado através da palavra de Deus. O pastor Marcelo, ele comentou aqui sobre o capítulo 6, e eu vou ficar, de fato, aqui na parte da armadura de Deus, porque senão não dá tempo de nós esgotarmos o texto, né? Ontem a irmã Sônia, ela ministrou sobre o dever do marido para com a esposa e da esposa para com o marido, né? Aí o capítulo 6 ele entra aqui na parte do lar cristão, pais e filhos. Depois vai falar com relação aos servos e servas, né? E os seus senhores, né? Falando especificamente na parte de escravos, né? Embora a gente viva essa dura realidade, ainda existe escravidão no mundo, né? No Brasil também, né? E o evangelho, ele foi basicamente o que pavimentou a libertação dos escravos, né? Em todos os sentidos, quando a gente estuda aqui essa carta de Efésios, né? A gente vai ver também ali na Inglaterra, John Wesley, né? Ministrando a palavra de Deus, pregando o evangelho, né? Pavimentou também a libertação ali na Inglaterra com relação também à escravidão. Depois, no Brasil, em 1888, ou seja, onde há um cristão não pode haver escravidão. Né? Nós repudiamos a escravidão, repudiamos qualquer forma de prender o homem. Mas vamos nos atentar aqui em Efésios capítulo 6. Vamos orar novamente? Pode fechar seus olhos, por gentileza, amados? Nós, Pai, te louvamos nesta noite mais uma vez. Gratos somos pela tua palavra, Senhor. Deus, que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém, Cecília. Glória a Deus. Cecília está doutrinada no amém ali. Amados, é uma pregação expositiva, mas eu vou levar a gente para uma realidade espiritual, né? O capítulo de Efésios 6, Paulo ele encerra, ele vai falar lá no versículo 10, acompanhe na sua Bíblia. Quanto ao mais, ou seja, estamos terminando a carta, né? Ele já traz assim essa ideia, olha, é a conclusão, né? Como diz o irmãozão, concluindo, né? Mas sem concluir, né? A gente continua. Mas Paulo ele vai falar assim, ó, quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra,
para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo, e para que saibais também a meu respeito o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito a ele, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós lemos aqui, Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o finalzinho aqui, que é o 24. Isso, obrigado, pastor. Até o 24. Amados, eu quero meditar com vocês naquilo que Deus colocou no meu coração com relação às realidades espirituais. Eu estive pensando de como iniciar esse texto aqui, falando com a amada igreja, trazendo uma realidade espiritual, abordando este assunto espiritual que é tão importante para nós. Nós somos terrestres, mas nós somos seres espirituais também. E o texto vai dizer aqui, Paulo está ensinando, Paulo está colocando na prática da palavra de Deus para esse público, para nós hoje que nós estamos lendo essa carta que tem o nome de Efésios. Uma carta tão profunda, espiritual, que traz para nós um entendimento de que nós estamos em uma constante guerra, numa constante batalha. Estamos praticamente 24 horas por dia, se não nós, mas o inimigo da nossa alma, o reino dos céus batalhando em favor da igreja de Cristo, em favor do seu povo. Ou seja, nós estamos numa guerra contínua. E a gente não pode ficar desapercebido dessa realidade que nós enfrentamos. Muitas vezes, amados irmãos, nós acabamos romantizando os aspectos espirituais. Por exemplo, quando nós falamos lá de Gênesis, que tudo se inicia ali, Moisés escrevendo, falando da origem, da criação, nós vamos nos deparar com um texto quando Eva e Adão estão no jardim, e eles caminhando após a criação, após Deus ter feito tudo, Deus ele tem um diálogo com Adão, Deus tem diálogo com Eva, né? A presença de Deus está ali, Deus os visita sempre no período da tarde, conversa com eles, dá instrução para eles. Talvez ali, como eles são os primeiros homens, né? O primeiro homem e a primeira mulher, eles têm curiosidade, eles conversam com Deus, eles querem saber de Deus, e Deus vai instruindo ele em tudo, até o ponto de falar, olha, de tudo aqui vocês podem usufruir, menos daquela árvore ali que é do conhecimento do bem e do mal. Aquela lá vocês não tocam. E a gente sabe que depois, uma outra realidade espiritual, Satanás em forma de serpente vai lá, conversa com Eva, convence a Eva a comer do fruto proibido. Eva come, dá para o seu marido Adão, e os dois caem, Deus vai visitar eles novamente, e eles têm a percepção que estão nus, se ficam envergonhados de Deus, se escondem de Deus, e ali a gente sabe toda a trajetória da história da queda do homem. Uma realidade espiritual que às vezes, quando nós ouvimos hoje, a gente romantiza. Parece que é história para criança, né, que é ensinada na escola bíblica dominical, mas a profundidade que tem ali. Porque a partir dessa história é que começa o plano da regeneração, começa o plano da salvação. A palavra de Deus vai declarar que a serpente ferirá o calcanhar do homem, de Jesus, mas ele pisará a cabeça da serpente. Então ali já começa o plano da salvação. Nós não podemos negligenciar essas realidades espirituais. Outro detalhe também que nós vamos ver é o primeiro homicídio. Um homem matou um terço, né? Um terço da humanidade, né? Caim mata seu irmão Abel. Por que ele mata seu irmão? A inveja, a ira, tudo aquilo que nós estudamos aqui no livro de Efésios, que os irmãos anteriormente trouxeram. Olha, a raiva, a confusão, a discórdia, a briga, a ira, não deixe isso dominar o seu coração. São práticas que nós devemos ter na nossa vida, de nós não praticarmos, de nós termos amor, de a gente ter uma comunhão entre todos, de amar, de perdoar. Mas Caim, ele inveja seu irmão.
E olha novamente o aspecto espiritual. Deus, ele conversa com Caim. Deus, ele fala assim: Caim, por que você está assim, dessa forma? E Caim, ele reclama ali com Deus, e Deus fala assim: olha, o pecado jaz à tua porta. Está batendo aí no seu coração, basta você dominá-lo. Caim faz o quê? Ele vai lá e mata o seu irmão Abel. E aí a gente vai discorrendo pela palavra de Deus. Judas, na carta que Judas escreve, no versículo 9, está escrito assim, olha: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Aqui nós já estamos bem próximos, né? Já estamos falando aqui do Novo Testamento. Judas, ele relata ali a disputa, quando Moisés some, entre o arcanjo Miguel e o diabo, disputando o corpo de Moisés. Nós não vamos entrar nesses detalhes, eu estou só trazendo um panorama para vocês do mundo espiritual, de uma realidade espiritual que nós vivemos, que está relatado na palavra de Deus. Zacarias, capítulo 3, versículo 1, ali na quarta visão, o texto diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Ou seja, Satanás queria se opor à autoridade de Josué. Josué sendo chamado como sacerdote, Satanás querendo se opor ao reino de Deus. E aqui, amados irmãos, eu trago um detalhe especial para nós, sobre a autoridade do sacerdote. O sacerdote, ele tem uma autoridade especial sobre a vida da igreja. O sacerdote, ele tem uma autoridade, e ele vai prestar conta dessa autoridade que é dada a ele por Deus, diante do Senhor, no dia do arrebatamento, no dia que a igreja de Cristo estiver diante do Senhor. O pastor Marcelo, ele é responsável pelo sangue dessa igreja. Nós tivemos um período de transição. O pastor Marcelo está há 6 meses com a unção de pastor sobre a sua vida. Então, amada igreja, preste atenção. Deus falou muito forte isso ao meu coração e eu quero falar com tremor diante da igreja hoje. Se dirijam ao pastor Marcelo como pastor, não como Marcelo. Ele é pastor, ele tem autoridade espiritual sobre a vida da igreja. Se dirija a ele como pastor. Mas há tanto tempo eu chamo ele de Marcelo. Chame ele de pastor. Nem que você tenha que escrever assim na palma da mão: pastor Marcelo. Se dirija a ele a pastor. Satanás, ele quer roubar a autoridade daquele que foi dado por Deus à igreja. Então, quando a gente olha para o texto, a gente vê várias realidades. Em 2 Reis, Eliseu, ele ora e Deus, ele abre a visão do seu servo. E quando aquele servo, ele olha, ele vê no monte, um monte de carro de fogo ao redor de Eliseu. Uma verdade espiritual. Aquele que está conosco é maior do que aquele que está com o mundo. São textos que eu estou lendo para vocês que acho que todos conhecem. São realidades espirituais que nós temos que enfrentar, amados irmãos. Nós estamos, eu repito, numa constante batalha espiritual. Daniel, capítulo 10, do versículo 12 ao 13, então disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, fora ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é o que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Quando você pega o livro de Daniel, capítulo 9, capítulo 10, você vai ler lá Daniel orando. Amados, que batalha é aquela? Daniel persistindo, Daniel orando. O anjo vai falar para Daniel que durante 21 dias ele ficou numa luta.
para que ele pudesse receber vitória, o anjo receber vitória, ele teve que ter a ajuda de um anjo maior, do arcanjo Miguel, para que ele pudesse vencer a batalha. Estamos falando de homens de oração. Guarde o seu coração para isso, homens de oração, homens experimentados por Deus. Como que está a nossa vida de oração, igreja? A carta de Efésios não é uma carta para passar pano para ninguém. Nós estamos aqui fazendo um estudo. É para edificação, mas é para exortação. Olha, compreenda você também, Salmos de número 91 diz: porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Jesus, ele sendo tentado por Satanás, lá em Mateus 4, do versículo 8 ao 11, ele diz, está escrito, Jesus responde a toda a tentação, está escrito. E por último ele fala para Satanás: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Aleluia. Outra realidade que nós temos é quando o anjo aparece para Cornélio. Atos 10, versículo 30 ao 48, de repente um homem se pôs de pé diante de mim em roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou das suas esmolas. Engraçado que Cornélio não era crente. Engraçado que Cornélio aqui, ele não era cristão. Mas Deus ouviu as suas orações. Deus se atentou para as suas orações. Um anjo foi até Cornélio e trouxe esse recado para ele. Autoridade espiritual, amados irmãos. Nós estamos falando disso nessa noite. Esse panorama que eu estou dando para os amados irmãos, eu vou fechar ele aqui em Atos 10, o versículo 11 e 19, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Atos 10, o versículo 11 e 19 diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lençóis e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. O que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês quem são? Então aquele homem cheio de espíritos imundos saltou sobre eles e o dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram de casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Autoridade espiritual, amados irmãos. Judeus que exerciam ali a parte de expulsar demônios, o exorcismo, vendo a forma que Paulo era usada por Deus, foram lá falar em nome de Jesus, mas eles não tinham autoridade espiritual. O demônio pega eles, dá-lhe uma surra, eles saem envergonhados. O nu aqui quer dizer vergonha, desonra, saíram desonrados, machucados, tiveram que fugir. E a palavra de Deus vai dizer que o nome de Jesus é glorificado. E para a gente concluir essa parte da realidade espiritual, João 14, 12 e 14 diz: Jesus fará coisas ainda maiores do que essas, Jesus dizendo aos seus discípulos, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amados, são realidades espirituais que nos cercam. Olha, desde a fundação do mundo, nós não podemos negligenciar isso. Há uma atmosfera. Glória a Deus que nós não enxergamos que está acima da nossa cabeça.
Glória a Deus que a gente não consegue contemplar esse mundo, é um mundo invisível, mas é um mundo real, um mundo espiritual. Então, quando Paulo ele está falando assim, olha, quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. O revestir é uma ação. Não é que Deus vai te revestir, o texto está dizendo para você se revestir. É uma ação que você tem que tomar, é uma postura que você tem que tomar. Eu tenho que buscar esse revestimento de Deus, eu tenho que me revestir e me fortalecer no Senhor, na força do seu poder, que o texto está falando. Essa noite é uma noite de poder, assim como todas as noites foram. É uma noite de libertação, é uma noite de cura, é uma noite de reconciliação, é uma noite de vocês entenderem, de nós entendermos que nós somos chamados para sermos revestidos pelo poder de Deus, para continuarmos nessa batalha espiritual. E o texto vai dizer aqui que essa batalha, ela não é contra a carne nem o sangue. Ou seja, nós nos revestimos com a armadura de Deus, para podermos estar firmes às ciladas do diabo. Você sabe o que é estar firme? É não estar vacilante. Vacila para você ver. Vou fazer uma comparação bem chula aqui, tá? Pega o seu celular. Fica na rua assim, ó, lá no centro da cidade. Fica andando aí na Avenida do Rio Pequeno com o seu celular assim, ó. Vai passar um moleque de bike, ó, você vacilou. Não esteja vacilante. Esteja esperto. A palavra de Deus vai falar que Satanás, ele está ao nosso derredor, como um leão, pronto para nos atacar. Nós não sabemos a hora, nem o dia. Então, o texto vai dizer aqui para nós estarmos vigilantes, estarmos espertos. E o texto vai dizer para nós aqui que a nossa carne não é contra a luta, nem contra o sangue, sim contra os principados e potestades, nas regiões celestiais. Olha, a nossa luta, amados irmãos, não é contra o irmão, não é contra o nosso próximo, não é contra o nosso chefe, não é contra a pessoa que caminha do meu lado. Embora muitas vezes essa pessoa possuída por demônios, ou essa pessoa sendo influenciada por demônios, elas tentam nos prejudicar, ela tenta nos derrubar, ela tenta trazer alguma situação embaraçosa para nós, mas o Espírito de Deus que habita em mim, que habita em você, nos dá esse tipo de discernimento, e nós repreendemos as astutas saladas de Satanás em nome de Jesus. Você tem que estar revestido desse poder, você tem que estar com essa visão espiritual, esse discernimento espiritual. Paulo ele traz essa orientação para o povo, olha, revesti-vos. Amados, o reino de Satanás, ele é organizado para a desordem. Você já ouviu falar aí sobre o crime organizado, né? E é organizado mesmo, tem hierarquia. O mundo espiritual existe hierarquia. No reino de Deus existe hierarquia. No reino satânico existe hierarquias. Tem aqueles lá que são os chefões, tem aqueles lá que são comandados, tem os líderes, tem os liderados. Eles estão nas regiões celestiais. Ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não é onisciente, mas a região celestial, os demônios, eles agem em grupos, em regiões determinadas. Eles prestam conta às suas autoridades. Eles dominam regiões, eles dominam vidas, eles aprisionam. Mas Deus, ele nos coloca nessa batalha para que em oração, para que em súplicas, igual a gente vai ver mais no final do texto, a gente consiga vencer. A palavra de Deus vai dizer, Jesus ele declara que a porta do inferno não pode prevalecer sobre a vida da igreja. A igreja tem poder, amados irmãos. A igreja tem poder para enfrentar esse mundo espiritual. Quando o texto vai dizer aqui no versículo de número 12, na parte mais para frente, acho que na parte D, os dominadores deste mundo tenebroso. Amados, nós vivemos num sistema satânico. Eu e você, nós estamos inseridos num sistema satânico que é essa terra, onde há corrupção, onde há destruição, onde ninguém se preocupa mais com ninguém, nunca se preocupou, na verdade. Nós estamos envolvidos num sistema, amados irmãos, que de fato nós temos que ser a igreja do Senhor, a eclésia, chamados para fora, não para fora dessas quatro paredes, mas para fora deste mundo que nós vivemos.
Nós não podemos compactuar com o mal. Quando nós lemos ali no capítulo 4, que foi ministrado sobre aliás, no capítulo 5, que foi ministrado sobre nós temos o fruto da luz, né, em relação às obras, o texto vai dizer lá para nós não sejamos, para que nós não venhamos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Nós não podemos compactuar com este mundo. Essas forças espirituais nas regiões celestiais. Então, Paulo ele vai falar para mim e para você nesta noite: tomai toda a armadura de Deus. Fala assim para o seu irmão: meu irmão, tome toda a armadura de Deus. Glória a Deus, toda a armadura de Deus você deve tomar nesta noite. Paulo, ele vai colocar aqui como exemplo um soldado romano. Ele vai falar as armas que o soldado romano, né, a armadura, os objetos que o soldado romano utilizava para enfrentar as batalhas. Ele faz essa analogia. Você não quer falar sobre o soldado romano? Vamos falar sobre a polícia que nós temos, aí da forma que ele se veste, o choque, por exemplo. Mas o texto aqui vai dizer para nós que a armadura de Deus, ela é fundamental para essa batalha espiritual. Você tem que estar revestido, amado irmão. Você não pode ir de peito aberto. Quando a gente era criança, nas brigas, né? A gente falava assim, ó, eu não tenho peito de aço não, mas eu vou para cima de você. Acho que vocês usaram essa expressão, né? Não usava isso, eu não tenho peito de aço. Ou você falava, você tem peito de aço, ameaçava a outra pessoa, né? Mas essa armadura de Deus, amados irmãos, ela é fundamental para a batalha. O cinturão da verdade são seis tipos, ou 6 peças que vai compor essa armadura que Paulo vai falar. Ele vai dizer assim no versículo 3, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permaneceis inabaláveis. No 14, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Esse cingir, esse cinturão da verdade, o romano ele utilizava um cinto feito de couro para proteger o quê? O abdômen. Então, esse cinto ele segurava toda a armadura que ele possuía. Tudo que tinha era através desse cinto. Esse cinto era que dava sustentação para ele colocar a espada, para ele colocar a couraça, para ele poder andar de uma forma protegida. Então, quando Paulo ele fala assim, olha, cingi-vos com a verdade, aqui no versículo 14, Jesus ele declara que se nós conhecermos a verdade, nós seremos livres. A verdade ela é libertadora, a verdade é a base da vida cristã. A base para você ter autoridade espiritual. Se nós não vivermos na verdade, se nós não cingirmos a nossa base com a verdade, que é a palavra de Deus, e é viver na verdade, amados irmãos, não é viver na mentira, nós poderemos ter sustentação para carregar essa armadura de Deus. Satanás, ele aprisiona o cristão com correntes da mentira. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei se há alguma coisa oculta, e louvado seja Deus por isso, porque nós não sabemos de nada com relação uns aos outros aqui, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Você quer ver algo que ficou perpétuo, algo que ficou para todo sempre registrado na Escritura de Deus? O pecado de Davi. Davi, ele ocultou o pecado que ele teve de adultério durante 1 ano. Durante 1 ano ele ocultou aquele pecado, durante 1 ano ele escondeu, ao ponto de lá no Salmo ele declarar que os ossos dele estavam ficando fracos por conta do pecado. Até que o profeta vá até ele, os irmãos conhecem bem a história, e ali o profeta revela para ele, contando uma parábola. E quando Davi se fica indignado, porque dentro daquela parábola, aquele homem que tinha uma só ovelha, e um rei que tinha muitas ovelhas, aquele rei quer possuir somente aquela única ovelha, Davi ele fica terrivelmente irritado e fala, aquele homem é digno de morte, e o profeta fala, este homem é você. Acusando, trazendo à tona, revelando aquilo que estava oculto na vida de Davi. Amados,
Quando Deus revela para nós, quando Deus fala para o seu coração, assim como Ele está falando hoje através da sua palavra, é algo libertador. É algo que você tem e eu temos que aproveitar e confessarmos diante de Deus. Senhor, de fato, eu pequei, eu vacilei, eu errei, Senhor. Então, Santo Deus, a palavra de Deus vai dizer que Deus ele é fiel e justo para o quê? Para nos perdoar, para nos restaurar. E aí, se você consegue praticar a verdade, se você pratica a verdade, você sim consegue usar a palavra de Deus. Nós vamos ver que a palavra de Deus, ela é o quê? É o Espírito, que o texto vai dizer aqui. Então, para você usar o Espírito, para você usar a palavra de Deus, você tem que viver na verdade. Aonde que você vai colocar a sua espada, meu irmão? De que forma você vai carregar a espada da verdade, que é a palavra de Deus, se você não vive numa verdade? Se essa verdade não consegue alcançar o seu coração, se você não consegue se libertar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que é a palavra de Deus, a verdade que é o confessar o pecado, a verdade que é andar numa retidão. Então, esse cinturão da verdade é ele que nos dá a estrutura para carregar a arma de Deus, a armadura de Deus. Se você não estiver na verdade, se você não viver a verdade, você não tem autoridade, você está desarmado. Note que a única arma que nós temos é a palavra de Deus. Dentro dessa armadura aqui que Paulo está falando, você tem a cinta, né? O cinturão, você tem a couraça, que nós vamos falar agora dela, a couraça da justiça, você tem o escudo, você tem o capacete da salvação e você tem a espada. A única arma é a espada. A única arma que você consegue atacar o inimigo é a palavra de Deus. Por isso que nós começamos pela base. Se você não tem a verdade, se a igreja não tem a verdade, se eu não tenho a verdade, amados irmãos, eu estou desarmado. Eu vou para a batalha, mas eu vou para morrer. Eu vou para a batalha, eu vou para ser ferido. Eu não vou conseguir vencer. Eu não vou conseguir dar um passo à frente, porque eu estou desarmado. E quando o inimigo ele percebe que nós estamos desarmados, amados irmãos, aí você corre. Pode correr, porque com certeza ele vai avançar. Com certeza ele vai ganhar vantagem sobre você. Então nessa noite, amados irmãos, nós entendemos que utilizar o cinturão da verdade é a nossa base para nós carregarmos essa armadura de Deus sobre a nossa vida. Segundo ponto, que Paulo vai falar para nós termos a couraça da justiça. A couraça era feita de metal, protegia do pescoço, protegia o coração, protegia os órgãos vitais. Por isso que eu vim com esse colete bonito aqui, ó. O Miguel, que é doido para ter um terno desse, né? Aí eu vi lá na Petrones, fazer propaganda da Petrones, né? Vi lá na Petrones, fui lá. Aí eu falei para a Cláudia, não, eu vou porque eu estou com a couraça aqui, ó, né? A gravata protege o pescoço, protege o peito. Mas é verdade, era feita de metal. Era para proteger os órgãos vitais. Protegia desde a garganta, protegia o peito, estava no suporte do cinturão. A couraça que fazia com que, de fato, o soldado romano, ele pudesse abrir ali o escudo com a espada para atacar. Então, em alguns momentos, ele ia de peito aberto mesmo. Ele ia diante da batalha, ele enfrentava. A couraça da justiça, meu amado irmão, é a proteção de Deus, a justiça que procede de Deus. Não é que você é justo, não é que o pastor é justo, não é que o evangelista, o presbítero, o diácono, o irmão, o líder é justo, não é que a criança é justa, mas ela é justificada pela palavra de Deus, a justiça que procede de Deus mediante a fé em Cristo. Se você crê em Cristo, sua fé está alicerçada em Cristo, você é justificado. Por isso que o texto vai dizer para nós sermos imitadores de Deus, como foi pregado aqui esses dias. Uma vida de santidade, uma vida de paz com todos, uma vida de retidão moral, ou seja, viver comprometido com tudo que é santo, tudo que é separado deste mundo. É viver em honestidade, é viver limpo, é viver louvável, é viver correto, é viver benigno,
Efésios 5:9 diz: somos chamados filhos da luz, e o fruto da luz é a bondade, justiça e verdade. E não sejamos cúmplices das obras infrutíferas, antes, porém, reprovai-as, conforme nós lemos aqui. Isso é a justiça. Essa é a couraça da justiça, que procede do seu coração. Você está protegido. Você não vai ser atacado, os seus órgãos vitais não serão atacados. A couraça, ela gera uma defesa às acusações de Satanás também. Muitas vezes, amados irmãos, ele quer nos lembrar que outrora, como Paulo vai começar a dizer lá em Efésios, outrora nós éramos pecadores, outrora nós éramos dados a toda a concupiscência deste mundo. Ou seja, Satanás está querendo dizer que outrora nós andávamos com roupas sujas. Ele vai querer lembrar, ele vai querer falar das suas fraquezas, ele vai querer lembrar das suas quedas. Mas eu quero que você se lembre que nós somos justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça no qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluias. Efésios 2:4, o texto vai dizer: mas Deus, rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Eu quero fazer uma pergunta para você, eu fiz lá em casa. E um dos irmãos que ministrou aqui falou sobre isso também. Mas só para a gente reforçar. Se hoje você é melhor do que você era ontem, Deus está te amando mais por isso? A resposta é não, Caio. Por quê? Porque Ele é amor. Deus, Ele sabe de todas as nossas atrapalhadas, amados. Tudo. A nossa carniça, que fede, Deus conhece. Deus sabe dos nossos erros passados, dos nossos erros presentes e daquilo que nós ainda vamos cometer. Mas a palavra de Deus diz que Ele é um Deus de misericórdia, e por causa do seu grande amor com que nos amou. Nós temos que sempre lembrar dessa palavra, independentemente daquilo que nós somos, do que fomos ou do que seremos, Deus, Ele nos ama. A diferença é quando você está revestido com a couraça da justiça, é que você passa a amar a mais a Deus. O seu amor a Deus muda. O seu amor para com Deus, ele tem oscilações. Ora você ama mais, ora você ama menos, ora você não ama. Mas a misericórdia de Deus que é derramada por nós, com o seu grande amor, estando nós mortos em nossos delitos, o texto vai dizer, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, com o Salvador. Então, amados irmãos, nós temos que saber disso. Eu tenho essa couraça da justiça, porque eu sou justificado pela palavra de Deus, porque Deus, Ele me ama. Ou seja, o inimigo não pode te acusar. Quando o inimigo tentar te acusar, quando o inimigo tentar levantar falso testemunho com você, meu amado irmão, você tem que se lembrar, eu sou filho do Deus vivo. O texto vai dizer que eu sou filho da luz, e o fruto da luz é a bondade, é a justiça, é a misericórdia, tudo isso está sobre mim. Não pode haver acusação sobre a minha vida. Como Paulo declara, aquele que está em Cristo, nova criatura é, todas as coisas se fez nova e tudo já ficou para trás. Ou seja, é o presente. O que eu fiz há um segundo atrás não importa. Não posso receber essa acusação. Se eu estou cingido com a verdade, se eu estou com essa couraça da justiça, eu tenho autoridade sim para me preparar para ir para essa batalha. E o texto vai dizer ainda, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Paulo ele traz aqui também essa ideia do soldado romano. O soldado romano ele protegia os seus pés. As suas sandálias tinham alguns... Vocês lembram do quichute? Não tinha uns cravos no quichute? Então, eu tinha um quichute. Só que eu cortava o cardaço, não deixava amarrado na perna toda, não. Ficava muito estranho, né? Então eu cortava, pegava a faca lá, cortava. Quem teve quichute aqui?
Amém, olha lá. Ó. Amém. Então, assim, aí, é igual os cravos da chuteira, né? Então, tinha cravos na sandália do soldado. E por que isso tinha? Porque o soldado, quando ele ia para a batalha, ele ia numa postura, ele ia firme, ele ia com agilidade, ele não ficava vacilante, o seu pé não escorregava, ele estava preparado, amados irmãos. Você sabe por que você tem que estar calçado com o evangelho da paz? Para você poder correr, para você poder falar as boas novas, para você também dar notícia para a igreja que você está sendo vitorioso, que na sua vida particular, você está recebendo vitória de Deus, que você enfrentou uma batalha, mas que você teve vitória, você correu para a igreja, você correu para os santos, você correu para testemunhar o poder de Deus na sua vida, aleluia. É disso que nós estamos falando, esse calçar o pé. Claro, faz uma referência lá em Isaías, capítulo 53, com relação à preparação da pregação do Evangelho, mas é muito mais do que isso, amados irmãos, é muito mais do que você estar simplesmente pregando a palavra, é você estar preparado, estar ágil para dar testemunho, para socorrer o seu irmão, para socorrer também a vida da igreja. É essa a ideia. O soldado tinha que estar preparado a qualquer momento, ele tinha que entrar num campo mais cheio de terra, um campo molhado talvez, que ele fosse ficar atolado ali, ele tinha que estar preparado. Então, calce aos seus pés a preparação do Evangelho da paz, e seja firme para anunciar os resultados dessa batalha, e seja firme para você avançar com segurança também, não vacilante. O Evangelho ele nos capacita para isso, uma transformação para você avançar. Aonde que você está? Qual o ponto que você está na sua vida? Qual que é o ponto que você está na sua vida espiritual? Aonde você quer chegar, amado irmão? Eu quero chegar no céu, eu quero levar a minha família para o céu. Glória a Deus. Irmãos, foram 22 anos dando um testemunho de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Tianinha muitas vezes conversou com a minha mãe, não sei se ela se recorda disso. Muitas vezes ela conversou com a minha mãe. Minha mãe vinha esporadicamente aqui na igreja, nos batismos, quando tinha almoço. Amados irmãos, se a igreja vai ter almoço, traga o visitante, deixa ele comer, não se preocupa não. É nesse momento de comunhão aqui que talvez uma palavra lançada, ele vai ter um encontro com Jesus. 22 anos testemunhando a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os meus pais são batizados, meu pai tem um processo ainda de libertação de um vício dele, mas ele é salvo, ele aceitou Jesus, ele crê que Jesus é o Senhor e Salvador da vida dele. Então você tem que crer onde você quer chegar. Nós não estamos falando só no aspecto de bens materiais, isso é bom, é gostoso, é prazeroso, faz sentido sim, mas nós estamos falando no aspecto de salvação. Eu e o pastor Marcelo, esse ano, a gente bateu o recorde de frequentar velório. Deus me livre. Falei, pastor, segundo semestre nós temos que batizar, em nome de Jesus. Fazer discípulos. Para com isso, chega. É triste, amados. Em alguns, a gente tem a oportunidade de falar de Jesus. E às vezes você está num velório, está acontecendo outros velórios, você está vendo outras pessoas que teve a sua vida levada, que não se rendeu a Jesus. É triste. Então, amados irmãos, é isso, é avançar com segurança. Você quer avançar na sua vida, meu amado irmão? Calce os seus pés com o Evangelho da paz. Fique firme. O escudo da fé, o escudo que Paulo vai falar aqui, ele media 1,60 m. Eu tenho 1,72 m. Não parece, porque eu sou trucundinho, mas eu tenho 1,72 m. Olha o Fábio me olhando lá. Não parece, mas eu tenho 1,72 m. Então, como que a minha cabeça é grande também, vou considerar que 1,60 m bate aqui. Tá? Os 12 centímetros é só de cabeça, então vamos considerar. Né? A largura do escudo era de 70 centímetros. Então, é muito comum quando a gente vê, por exemplo, em jogo de futebol, ou em algum momento que é chamado, por exemplo, o choque da polícia militar, eles vão com escudo, eles formam uma barreira muito grande, então eles vão avançando. Então, eles conseguem formar em formato de U para fazer com que a multidão vá embora, em formato de triângulo para... enfim, são várias técnicas que eles têm aí. Mas o que eu quero dizer para os amados irmãos é que Paulo ele usa
essa figura que é o escudo da fé, porque o escudo, além de ele ser uma proteção, ele não protege somente uma única pessoa, mas ele pode proteger todo um colegiado. Então, se eu estou enfrentando uma batalha e tem uma pessoa comigo, 1,60 m, 70 centímetros, dá para eu e outras pessoas atrás de mim se esconder, se proteger. Mas se proteger do quê? Se proteger dos dados inflamados do maligno, né? Que o texto vai dizer que o maligno ele lança esses dados inflamados. Olha, esses dados inflamados, amados irmãos, em termos de guerra, é aquilo que a gente vê em filme. Eles colocavam num produto lá inflamável, colocava fogo e atirava a flecha. Então, além de causar um dano, aquele dado inflamado ali, ele pegava fogo. A pessoa era queimada. Hoje a Claudiana, ela queimou o dedo na cozinha. E aí a gente vindo para cá, para a igreja, ela estava fazendo o almoço, e ela foi pegar a panela, e tinha um pouco de água na panela, queimou o dedo dela. Aí ela falou, quando eu fui tomar banho ardeu, tal. Aí eu falei, amor, eu vou até usar isso como exemplo, porque o fogo faz isso. Quando o dado inflamado do inimigo, ele ultrapassa o escudo, e você não está protegido, quando ele pega na pessoa, além de ele causar um dano, um ferimento, ele vai queimar. Ou seja, aquela dor ela vai ser constante. Porque uma vez que... Eu nunca tomei uma facada, nem quero experimentar esse tipo de coisa, mas dizem que quando entra, entrou, pronto, né? Agora o fogo não, o fogo eu já queimei o dedo, fica queimando. É uma ardência, não para. Então, a gente constantemente está sendo atacado. Então, é uma palavra, é um pensamento, é algo que vem assim, na nossa cabeça para nos destruir, né? Um pensamento maligno que muitas vezes Satanás ele lança sobre as nossas vidas, nós acabamos dando brecha para ele, então aquilo fica murmurando, gera dúvida no nosso coração, né? Às vezes algumas mentiras, pensamentos negativos, pensamentos de vinganças, desejos malignos, desejos ardentes de pecar. O fogo ele é contínuo, ele é ardente, amados irmãos, ele queima. Quando a gente está falando aqui em Efésios, e o texto fala aqui para nós estarmos firmes, para nós resistirmos, a gente ser inabalável, e Paulo ele vai falar aqui, olha, no versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, sempre você tem que estar com o escudo da fé, para você não ser pego de surpresa, para você estar protegido. A fé que está no seu coração vai te proteger, jovem, quando você for para a faculdade. Que aí vai vir o professor de filosofia, o professor de sociologia, se for fazer direito é pior ainda, porque é todos professores. Eles vão muito contra aquilo que a palavra de Deus fala. E se você está alicerçado, você crente maduro também, que lida dia a dia aí com as pessoas, afrontando a nossa fé, se você está alicerçado na palavra de Deus, você está com o escudo da fé, nenhuma palavra que Satanás lançar através dessas vidas vai te abalar. Você vai estar protegido, você vai estar fortalecido. Olha, estar firmes, estar inabaláveis, é algo que tem que ter constante vigilância. Vocês lembram de Sansão? Sansão, ele derrotou os filisteus, mas ele foi sucumbido no final. Por quê? Porque ele não permaneceu firme. Quando nós olhamos a vida de Pedro, em um momento da vida dele, ele confiou, ele foi autoconfiante em si. E ele, quase sucumbiu. Então, amados irmãos, nós temos que estar com o escudo da fé para, nas ciladas de Satanás, nós estarmos preparados. É um escudo que, de fato, a finalidade dele é bloquear, é neutralizar o dado que pode até romper o bloqueio em algum momento. Mas você não vai ser atacado por inteiro, porque você está com o escudo da fé. Outro ponto que Paulo vai falar é com relação ao capacete da salvação. A parte frontal aí do seu cérebro, ela é responsável por toda a sua movimentação. Então, meus amados irmãos, essa parte frontal, ela é responsável pelos seus movimentos voluntários. Ou seja, a linguagem do gerenciamento. Quando você vê um sniper,
né, em filmes, aonde que ele mira para acertar o camarada? Bem no meio da testa. Quem que foi que mirou bem no meio da testa e derrubou um gigante aí? Davi. Davi sabia, ó, a parte frontal. Pá! Ali ele não vai ter movimento nenhum. Cai. Aí Davi pega a espada do Golias e corta a cabeça dele. Então, o capacete da salvação, meu amado irmão, é justamente para você não ser atacado com esses pensamentos, não ser atacado com qualquer tipo de arma que o inimigo possa tirar o seu controle. A intenção dele é justamente isso, tirar o seu controle. Mas se você está cheio do Espírito Santo de Deus, você tem um domínio próprio. A coisa mais difícil dos frutos do Espírito Santo, em muitos momentos da nossa vida, a gente tem o domínio próprio. A raiva, a ira, a cólera, a indignação, o alto senso de justiça, nos faz muitas vezes, amados irmãos, perder o controle. Então, Paulo ele vai falar assim, olha, use o capacete da salvação, tenha o capacete da salvação. Satanás ele quer atacar o quê? A mente do cristão. E é só por meio da sua palavra, amado irmão, que você tem um controle. É só por meio da palavra de Deus, você lendo, você estudando, não negligenciando, buscando as Sagradas Escrituras, aprendendo da palavra de Deus, é que você põe o capacete da salvação. Uma coisa está ligada à outra. Não temos como a gente fugir. Como que você alimenta aí a sua mente? Através da palavra de Deus. Através da leitura da palavra de Deus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Não é o presbítero Osmar que está aqui à frente falando para vocês, não. É o ouvir a palavra de Deus. Então, esses textos que eu comecei a falar sobre a parte reveladora do mundo espiritual, são textos que instigam a gente a conhecer mais a palavra de Deus. Porque a gente tem curiosidade de conhecer aquilo que é oculto. Então estude, venha, faça uma programação, vamos fazer um estudo juntos. Vamos estudar sobre os textos, sobre Zacarias, sobre as profecias. Quanta riqueza tem a palavra de Deus para a gente colocar em prática na nossa vida. Olha, eu quero citar duas passagens aqui. Primeiro, José do Egito. Ele conhecia a palavra de Deus. O seu pai o instruía. O texto vai dizer que o seu pai chamava José e Jacó instruía José. José ele tinha uma instrução maior do que os seus irmãos. Não vamos falar desse detalhe, dessa falha de Jacó. Mas José era instruído, José conhecia. Quando José é vendido, quando José está na casa de Potifar, quando José ele está numa ascensão dentro do Egito, na casa de Potifar, sendo governador ali da sua casa, administrando seus bens, quando a sua mulher chega para ele, tentando seduzir ele fala assim: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39, versículo 9. José, ele corre, ele foge. Depois a gente sabe da história, ele é acusado, ele é preso, ele vai para a cadeia. Ele passa ali uma situação muito terrível. Mas aquilo que estava na sua mente, aquilo que estava lá dentro, arraizado na sua mente, ele não pecou contra Deus. E nós, amados irmãos, podemos pecar. Pedro, ele nega Cristo 3 vezes. Mas Pedro, ele escuta da própria voz de Jesus, da própria boca de Jesus: Pedro, tu me amas? Apacenta minha ovelha. Pedro, tu me amas? Apacenta minha ovelha. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, é no plural. E ali Pedro ele é reconciliado com Deus. A palavra de Deus, ela transforma, ela cura, ela traz vida, o capacete da salvação. E nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a única arma, amados irmãos. É a palavra de Deus. Arma de ataque. Você pode usar, ensinar seu filho a usar a arma. Eu não estou sendo bolsonarista aqui não, pastor. A única arma que você tem autoridade dada por Deus, para você ensinar o seu filho, independente da idade que ele tem, a Estherzinha, que é a menor que está aqui nessa noite, é a palavra de Deus. Ela pode andar armada com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a arma.
você tem que ensinar a criança, você tem que tomar posse dessa arma poderosa, a palavra de Deus, usá-la. Quando Paulo fala que o romano ele usava a espada romana ela é curta, né? A espada aquela gigante que a gente vê é de gladiador, né? Que aí ele tem que... Não, a espada é curta, porque é tete a tete. A luta é aqui, ó, face a face, é mano a mano. Então, quando você luta, meu amado irmão, não é uma questão de luta de lá para cá, não, de longe. Manda misto de lá, manda misto de cá, não. É face a face que Paulo está falando. Você tem que ter essa espada aqui, ó, intimidade com ela, manuseá-la, saber aonde estão os textos bíblicos, saber onde você busca referência bíblica, saber ali onde você vai tomar posse da sua bênção, aonde você vai tomar posse da palavra de Deus para libertar, para expulsar demônios, para curar, para trazer vida. A palavra de Deus tem que ser manuseada pelo cristão. Eu não estou dizendo que você usar o celular é certo ou errado, não entro nesse mistério, desde que você leia a palavra de Deus, desde que você saiba encontrar os textos bíblicos, não fica somente dando Google, né? Mas leia, procure, faça, pega a sua Bíblia, tem marcação. Eu participava lá no Bradesco de um comitê de crédito, então as empresas queriam dinheiro, né? E aí a gente tinha que fazer um comitê, vai visitar a empresa, ver como que a empresa está. Teve uma empresa que deu um golpe lá terrível, porque ela colocou como garantia caixas de sapato, né? E aí a empresa não pagou o dinheiro que pegou o crédito. Quando a gente foi executar a empresa, chegamos no estoque, estava cheio de caixa de sapato, mas não tinha sapato, era só a caixa de sapato. Vocês entendem? É verdade. Tem história que dá para escrever um livro, amados irmãos. E aí uma vez eu conversando lá com o gerente da agência, a gente conversando sentado na roda do comitê e tal, e aí ele perguntou para um rapaz lá, escuta, você leu o contrato social da empresa, você viu o balanço, tudo? Ah, eu vi, deixa eu ver. Aí o rapaz tirou o documento da pasta e falou, você não leu? Não, eu li. Você não leu, porque quando a gente lê, a gente marca. Você está com uma caneta na mão, você põe um ponto aqui, você dá um tique ali, você sublinha, você rabisca. Eu fiquei com aquilo na cabeça, isso daí tem mais de 20 anos, amados irmãos, que eu participei de uma reunião dessa. E eu falo, na verdade, hoje Deus trouxe isso na minha mente, a sua Bíblia tem que ser rabiscada, a sua Bíblia tem que ser marcada, a sua Bíblia tem que ter referência. O Quinho mesmo falou, olha, ele abriu aqui a Bíblia do pai dele, tá bom, não tinha nada marcado, mas se você pegar a Bíblia do meu sogro, a que ele utilizava de leitura, ele sempre colocava lá, FL, né, Quinho? Eu perguntei, senhor Raimundo, o que é FL? O senhor marca aí na página. Foi lido. Ele marcava, você pega, depois você traz, Quinho. A Bíblia do meu senhor está lá, FL. Uma vez eu perguntei, senhor Raimundo, o que é FL? Eu pensava, será que é Filipenses, Felipe, alguma coisa? Não, foi lido. Falei, tá, então eu entendi. Então, amados irmãos, a palavra de Deus é isso, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, é com ela que nós vamos vencer o diabo, ela é a arma. Ela é a única arma que você tem, o restante é a proteção que Deus te dá. Mas você tem que ter a arma, você tem que ter posse dela. Essa espada, ela não pode ser carnal. A espada carnal, amados irmãos, ela traz derrota. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele traz uma nota no estudo de Efésios, que ele fala o seguinte, Pedro, ele utilizou a espada carnal. Quando foram prender Jesus, ele pegou a espada, cortou a orelha lá do soldado, Jesus pegou e fez o implante na hora, na orelha do soldado lá, falou, Pedro, arma não. Engraçado que o texto, quem manda comprar arma é Jesus. Já viu isso? Depois a gente estuda sobre isso na escola bíblica, a gente discute. Ele que manda comprar arma, a espada. Mas, na hora que Pedro corta, Jesus fala, não! Mas quando Pedro está lá em Atos dos Apóstolos, registrado, pregando com fervor a palavra de Deus, multidões se convertem ao Senhor, multidões rendem aos pés de Jesus. A palavra tem que ser uma palavra espiritual, a palavra de Deus, amados irmãos. Então Paulo pregando o evangelho, usando a palavra, ele vai implantando igrejas, ele vai arrancando vida das potestades de Satanás, ele vai trazendo poder através da palavra, ele vai pregando, ele prega aos Éfesos, ele prega aos Coríntios, ele vai pregando, vai libertando, as pessoas vão se convertendo, as pessoas vão deixando as más práticas, é o poder da palavra de Deus. Você quer ver poder na sua vida, amados irmãos? Utilize a palavra de Deus. E para a gente concluir, do versículo 18,
Depois que você está com a armadura de Deus, você está com o cinto, você está com a couraça da justiça, você está com o capacete da salvação, os seus pés estão calçados com o evangelho da paz, você está com o escudo, você está com a espada que é o Espírito, a palavra de Deus. Ele vai dizer, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A oração é o combustível do crente. A oração é a energia do crente. Sem oração, amados irmãos, a gente não prevalece. Lembre-se, a nossa luta é espiritual. A nossa luta é nas regiões, a gente vai falar regiões, regiões celestiais. A nossa luta é nas regiões celestiais. Não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, é contra as potestades, é contra o esquema deste mundo aqui. Então, Paulo está falando, olha, a oração, orando o tempo todo no Espírito. Quando você ora, o texto está dizendo no tempo todo, né? O tempo todo. Então, você não pode falar assim, Senhor, estamos agora na tua presença. Está errado essa frase. Nós estamos o tempo todo na presença de Deus. E aqui uma advertência. Eu escutei um testemunho do próprio reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele foi pregar num culto de jovens, isso há muitos anos atrás, ele contando. E ele falou que no final do culto os jovens pegaram ele, colocaram ele na parede e falou, pastor, no melhor momento da minha vida, aonde eu estou saudável, aonde eu posso viajar, o senhor fala que eu tenho que viver para Deus, que eu não posso ir em baile, fazer isso, aquilo, outro, tal. Falou que o reverendo falou assim, você pode fazer. E eu achei muito interessante aquela frase. Ele falou assim, tudo que você for fazer, tudo, se você fizer em nome de Jesus e para a glória de Deus, você pode fazer. Mas eu duvido que aonde você quer ir, você vai em nome de Jesus e vai fazer para a glória de Deus. Amados, isso é libertador para nós. Hoje, tudo o que você for fazer, faça em nome de Jesus. Faça para a glória de Deus. Se você não conseguir fazer em nome de Jesus e não fizer para a glória de Deus, não faça. Não vai dar certo. Tudo que nós vamos fazer tem que ser em nome de Jesus e fazermos para a glória de Deus Pai. Então, a oração, amados irmãos, ela é a capacidade, ela é a energia, o tempo orando no Espírito. Então, quando a gente fala de batalha espiritual, mas nós estamos falando no Espírito, ou seja, fazendo a vontade de Deus. Não é uma batalha simplesmente individual sua. Eu sei que nós enfrentamos batalhas individuais, mas não é só a batalha para conquistar coisas, para bens materiais. É no Espírito, é na direção do Espírito. Peça para Deus, Deus, eu estou com essa situação, eu estou com essa causa, eu preciso preparar o caminho para pregar o Evangelho, eu quero levar a Tua palavra, Senhor, no Espírito, Senhor, eu estou com essa situação dentro da minha casa, seja enfermidade, seja qualquer tipo de luta, é no Espírito, Deus vai te dar a orientação, no Espírito. Então Paulo ele vai falar, olha, a súplica por todos os santos. Interessante que Paulo ele pede para orar por ele. Paulo ele não se intitula aqui, amados irmãos, como o super-herói. Ele não se intitula aqui como um homem que não tem nenhum tipo de problema. Não, deixa que eu oro. Eu oro por vocês. Não, Paulo ele fala, olha, súplica, me ajude em oração, para que através da minha boca seja dada a palavra de Deus, para que eu fale do Evangelho, para que eu fale desse ministério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias. Paulo ele não está pedindo para ele ser liberto, entende? Paulo está pedindo para que a igreja ore por ele, para que ele tenha autoridade, mesmo estando preso, para falar do Evangelho da paz, para que ele seja ousado. E ele encerra essa carta aqui encorajando a igreja, por isso que ele chama, como que é, irmãos? Tiquico. Por isso que ele fala para Tiquico, para ele levar as notícias. Sabe por quê? Porque ele quer encorajar a igreja de Éfeso. Ele quer encorajar a igreja da região ali. Ele fala assim, olha, você tem uma grande missão. Qual que é? Anunciar o que está acontecendo. Vai, fala, para dar um gás na galera,
para os irmãos verem que, de fato, o que eu estou fazendo está valendo a pena, para que eles continuem fazendo também. Vale a pena, nós vamos para o céu. Nós temos o nosso Senhor e Salvador, vale a pena pagar o preço. Vale a pena, igreja, nós se sacrificarmos. Vale a pena a gente ficar hoje, faltando 1 minuto para as 9 horas aqui no sábado. Vale a pena ouvir a palavra de Deus. Vale a pena nós orarmos. Vale a pena nós clamarmos ao Senhor. Vale a pena, Deus vai mandar socorro, Deus vai mandar resposta. E ele finaliza, dizendo que nós somos o povo mais abençoado da face da terra. Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você ama Jesus? Eu amo Jesus. Então coloque-se em pé. Vem cá, filho. Eu quero estar orando com a igreja. Amados, revestivos é uma ação. Está em você. Você tem que buscar esse revestimento espiritual. Viva a verdade. Cinja a sua cintura, coloque essa couraça da justiça. Proteja os seus órgãos vitais, o seu coração. O evangelho da paz. Tenha pressa de anunciar, de falar, de salvar vidas. Tenha pressa de falar de Jesus. Olha, se Jesus voltar hoje, quantas pessoas que você ama? É claro que a salvação é de Deus, mas quantas pessoas você ama que não confessou Cristo Jesus ainda como seu Salvador? Essas pessoas não vão para o céu, amados. Não sou eu que estou dizendo, não é uma ameaça. É aquilo que o presbítero Joaquim ministrou. É a ira de Deus agora, porque não existe mais misericórdia. Então corra com o evangelho da paz, sim. Ore. Pega o escudo da fé. Sabe, deixa toda a ira, toda a cólera, toda a briga, toda a raiva, que está te atrapalhando a avançar. Use a espada, o capacete da salvação, vigie. Vigie em todo o tempo, orando, colocando diante de Deus, orando. Eu quero contar uma experiência para vocês essa noite, para a gente finalizar aqui na oração. Quando você for orar, eu estava conversando isso com o Vitor, né, filho? Estava indo para casa, deixei a Claudiana na mãe dela e fui para casa, deixar o Vitor na casa dele. Estava conversando com ele sobre isso. Quando você for orar, a gente é tão bombardeado com tanta coisa, amados, tanta notícia, Instagram, Facebook, tanta poluição visual, que você não consegue se concentrar. Então, o texto vai dizer lá em Salmos para a gente meditar na palavra de Deus e na sua palavra meditarmos de dia e de noite. Essa meditação não é no contexto assim, oriental, no sentido de você dobrar o joelho, ficar lá um a um, não. Mas é você acalmar a sua mente. Então, se você está com a sua mente um pouco cheia, acalme sua mente, põe um louvor, né? Visualize a natureza de Deus, adore o Criador, e aí você começa a orar. Ontem nós levantamos um grande clamor aqui por um bebezinho que estava para nascer. E louvado seja Deus, ele nasceu perfeito, ela nasceu perfeita, o pulmãozinho está limpo, né, Vanessa? O coração está bem, nasceu antes da hora, poderia estar numa incubadora. Eu perguntei para a Vanessa, ela está bem? Tá. Nós oramos. Então, Hebreus vai falar para nós chamarmos à existência as coisas que não são como já fosse. Essa palavra é muito importante para nós nessa noite, amados irmãos. Comece a chamar a existência. Não é questão do pensamento positivo, não. Mas comece a visualizar a sua família aqui na igreja louvando a Deus com você, se eles não estão. Comece a orar visualizando aquela porta de trabalho que você quer, aquela libertação. Comece a olhar na sua oração aquele ente querido que você tem que está enfermo, ele sendo curado. Se ele não sendo curado, amados irmãos, olhe ele tendo conforto de Deus, não tendo dor.
sendo abraçado pelo Espírito Santo, tendo lucidez, sabendo que a presença de Deus está com ele, porque o próprio Espírito de Deus habita no coração dele, falando, cantando, demonstrando amor. Deus, Ele é amor. Chame à existência as coisas que não são, e nós vamos ver o poder de Deus sobre as nossas vidas. Pai, nós te louvamos nesta noite, Senhor. Cremos, ó Deus, ó Pai, que nessa batalha, Pai, nós não estamos sozinhos, porque nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos aqui, Senhor, para batalharmos juntos. Pai, individualmente, durante a semana, nos nossos lares, a todo tempo, Senhor. Nas quartas-feiras, ó Pai, além das lives, agora é presencial aqui na Tua igreja, Pai, para levantar clamores ao Senhor, para batalhar no Santo Deus, para entrar nessa esfera espiritual, Senhor, para ganharmos vantagem sobre as ações do inimigo, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Pai amado. Fortaleça-nos, ó Deus, ó Pai, na Tua presença, no Teu poder, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá, Pai, a Tua palavra para guerrear. Nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluias. Pastor? Aleluia. Eu fui abençoado, você foi abençoado? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Toda glória ao nosso Deus. Amém? E algo interessante que eu não sei se você percebeu. Pode se sentar um minutinho? O livro de Efésios começa situando o cristão em qual localidade? Eu não sei se minha pergunta foi muito bem formulada. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou nas regiões celestiais, em Cristo. Ele começa nas regiões celestiais. E ele termina onde? Nas regiões celestiais. É um ciclo coerente de pensamento. Ele nos posiciona em Deus, ele nos localiza em Deus, nas regiões celestiais. Passa pela nossa vida cotidiana, sim ou não? Falamos de coisa aqui do dia a dia. Marido, ama. Ama. Esposa, filho. Questões práticas da vida. Mas ele fala, apesar das questões práticas da vida, a nossa realidade é além dessa. É nas regiões celestiais. Portanto, você não está batalhando aqui, você está batalhando onde? Onde você está assentado com Cristo. Faz sentido? Amém? Então, que noite especial, como as demais outras foram também. Eu vou embora abençoado. Mas antes de ir embora abençoado, eu ainda vou abençoado 2 vezes, porque eu vou comer pipoca e tomar chá lá fora. E você está convidado a fazê-lo também, tá bom? Então vocês ficaram sentindo esse perfuminho aí, ó, era de chá e de pipoca. Vamos ficar em pé? Amanhã, nosso compromisso é às 9h30. Amém. Glória a Deus. Ao meio-dia tem outro compromisso, 1h tem outro compromisso, tudo aqui, ó. Então, você vai ficar aqui. A ideia é ficarmos aqui durante algum tempo. E é o que o nosso irmão falou. Convide mesmo, tá? Se você tiver a oportunidade de trazer alguém, traga. Não vai haver nenhum tipo de constrangimento por causa disso. O nosso objetivo é esse, né? Compartilharmos a vida que temos em Cristo Jesus. Amém? Então, todos que estão aqui estão convidados. E se você quiser convidar mais alguém, convide.
Nós já oramos, eu vou impetrar a bênção apostólica e nós vamos embora. Amém? Feche os seus olhos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a vida de cada um, e todos vão dizer amém.